Oi, gente, eu sou o Matheus Ribeiro, eu interpreto Peter Pan aqui no Peter Pan musical da Broadway e agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí do mundo dos musicais. Eu comecei a estudar pra teatro musical com 14 anos em Brasília, eu morava lá. E aí me mudei pra São Paulo com 17 pra fazer Cabaré da Cláudia Raia, foi o primeiro espetáculo que eu fiz. Tive que ser emancipado, vim morar sozinho em São Paulo. E aí em seguida, graças a Deus, eu vim emendando um trabalho atrás do outro. Eu fiz depois O Mágico de Oz, do Charles Miller e Cláudio Botelho. Depois do Mágico eu fiz Crazy For You, de novo com a Cláudia Raia e o Jarbas Homem de Melo, com também direção do José Poncineto, que dirige o Peter Pan. Depois do Crazy eu fiz Chacrinha, o musical. Depois do Chacrinha eu fiz Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, do Miguel Falabella. Depois do Mulheres eu fiz Meu Amigo Charlie Brown. Depois do Meu Amigo Charlie Brown eu fiz Rock in Rio, só que só em Lisboa. A gente fez um espetáculo lá de 50 minutos pro festival. Depois do Rock in Rio Lisboa a gente voltou com Charlie Brown. Depois do Charlie, eu fiz 60, doc musical. Depois dos 60, eu fiz Dois Filhos de Francisco. E depois dos Dois Filhos de Francisco, Peter Pan. O legal é porque é um personagem muito antigo, uma história muito antiga. Então a gente tem muita referência de vários lugares. Tem os livros, né, desde o começo. Eles foram, inclusive, sendo adaptados pelo próprio autor, o J.M. Barrie. E a gente tem muitos filmes hoje em dia, a gente tem muito, como é muito antigo, a gente tem hoje biografias do próprio escritor, tem filme que fala sobre a vida dele. Então eu tentei me cercar do máximo de tudo que eu podia sobre o personagem, sobre a história, para conhecer mais o por trás desse personagem, né? Porque eu acho que a gente conhece muito a versão da Disney, que é uma versão um pouco mais infantil, um pouco mais romantizada, né? Eles até tiraram algumas partes do livro original. O Peter também tem algumas características um pouco diferentes do próprio livro. Então eu tentei trazer, na verdade, esse Peter mais do começo, sabe? Mais da essência dele, do porquê que o escritor escreveu ele assim. Ele deixa muito claro vários defeitos dele, eu sempre falo isso, porque eu acho que é muito interessante, porque eu não acho que é tão interessante a gente apresentar um personagem tão perfeito. E o Peter, ele não é perfeito. Ele é, inclusive, muito incrível exatamente por ter características muito, muito engraçadas, muito dele, assim. Tipo, ele é uma pessoa super egocêntrica. No livro, ele se esquece muito das coisas. Na peça, não deixa isso tão claro. Enfim, e o nosso musical, ele é mais próximo do livro, né? Porque ele é mais antigo do que o filme da Disney. Ele é mais antigo do que todas essas versões aí cinematográficas. Então, é muito legal trazer esse Peter dos primórdios, digamos assim, né? Eu não acho que a gente seja muito parecido, não, por incrível que pareça, assim. Eu acho que eu tenho a energia que o personagem exige, porque é um personagem que tem uma idade... Ele é mais novo, né? Ele nunca foi deixado claro quantos anos ele tem, mas é claro que ele é um garoto, ele parou de crescer ali naquela idade, sei lá, uns 14, 16. Então eu tenho essa energia de uma pessoa mais nova, eu acho que eu consigo passar essa energia. E pro espetáculo em si, eu acho que eu tenho muito do que o personagem exige, mas eu não acho que eu tenha características pessoais com o personagem. Exatamente por isso, ele é muito egocêntrico. Ele tem uma autoestima inabalável, assim. Eu queria ter essa autoestima dele maravilhosa aí, porque eu sou uma pessoa que me cobra muito, na verdade, sou o contrário. Se eu vejo alguma coisa minha, eu falo, não tá bom não, tem que melhorar. E ele é o contrário, ele faz e fala, nossa, incrível, maravilhoso, eu sou lindo, eu sou perfeito. A minha preparação, ela começa, na verdade, ela faz parte da minha vida agora, né? Porque é um personagem muito, muito exaustivo. É uma peça muito puxada fisicamente e vocalmente, por questões que a partitura foi feita para mulher, então a gente abaixou um pouco os tons, porque a nossa partitura era da Mary Martin, que é a Peter Pan mais aguda de todas. A gente abaixou os tons, porém, nossos tons estão bem próximos, alguns inclusive iguais ao da Cat Rigby, que também é uma mulher. Então é um lugar desafiador de cantar numa tonalidade feminina, digamos assim. E fora isso, tem toda a questão de ter que estar dançando ao mesmo tempo e às vezes ter que estar voando ao mesmo tempo, que tira o foco completamente do canto, então acaba sendo uma coisa muito, muito puxada. E assim, eu saio pingando da peça, eu já emagreci um monte, porque é realmente muito puxada. Então, a minha preparação ela é diária. Eu tento sempre dormir 8 horas, eu presto muita atenção no tanto de água que eu tô bebendo, tento me hidratar muito. Eu parei, inclusive, de tomar vários tipos de líquido. Eu tomo muito, hoje em dia, água de coco, que eu nem tomava, porque para hidratar e tal. Enfim, tento me alimentar super bem. E no dia a dia do espetáculo, eu sempre acordo, eu faço meus exercícios de fono, eu sempre aqueço em casa antes de vir para cá. E aqui também depois eu tenho meu aquecimento individual, eu aqueço também depois com todo o elenco de novo a voz, porque ela vai vindo aos poucos. Enfim, assim, é um espetáculo que eu tenho que estar sempre muito consciente de tudo que eu estou fazendo e sempre muito aquecido e muito alongado, porque para dar qualquer problema é muito fácil, para torcer um pé, para, enfim, se machucar é bem fácil. Esse aquecimento em casa, e quando eu chego aqui, normalmente, a primeira coisa que eu faço é colocar parte do figurino, boto minha cadeira de voo,
Porque só depois da cadeira que eu consigo botar o microfone, consigo botar o resto do... Não a cadeira, o... Tipo, colando a cadeira, tá? São coisas diferentes. É uma roupinha que a gente usa debaixo da cadeira de voo pra não machucar. Aí depois disso eu boto o microfone. Como vocês podem ver, eu já tô microfonado, ó. Aí eu faço uma pele e depois começo a fazer a maquiagem, porque ela é toda colorida. Depois da maquiagem, eu faço normalmente um aquecimento corporal individual. Depois do aquecimento, eu boto a cadeira de voo. Depois de botar a cadeira, a gente tem que fazer um teste de voo todos os dias, porque a gente tem que ver se ela tá boa, se tem que apertar mais, tem que afrouxar mais. E aí, depois desse teste de voo, eu faço aquecimento vocal com todo o elenco. Depois do aquecimento vocal, eu faço alguns exercícios de fono. E depois vou pro palco ainda aquecer mais o corpo, porque eu não entro na primeira cena. Então, eu fico aquecendo o corpo até eu entrar em cena. Cara, o meu maior desafio hoje em dia, uma das coisas mais difíceis para mim no começo foi entender a respiração. Porque como tá sempre dançando, tá sempre... A respiração às vezes se perdia, assim. Eu tinha que achar lugares específicos para eu conseguir respirar sem que aparecesse que eu estou cansado para a plateia e sem também que eu não consiga segurar uma nota, porque às vezes eu tenho que ter fôlego para dançar e ao mesmo tempo segurar uma nota longa ou para estar voando, dando cambalhota e ter que estar cantando. Então essa administração do ar, da respiração foi bem importante no começo. E hoje em dia o meu maior desafio é sempre estar bem e o melhor, assim, corporalmente e vocalmente, porque como é bem desgastante, eu tenho sempre que me resguardar muito, tenho que me cuidar muito, tenho que dormir muito, comer muito. Então, acho que o meu maior desafio é sempre estar 100%, porque é uma peça que exige muito. E se eu não tô, ela não acontece, porque você tem que ter aquela energia do Peter, tem que dar mortal, tem que fazer coreografias de 9 minutos, então tem que estar bem. Então, o meu maior desafio é sempre isso, estar todos os dias bem, como se eu tivesse dormido um mês.